Bom, Rodrigo Tomazini, do PSTU, tem 36 anos, nascido em Botucatu, que fica em São Paulo, e está aqui no Paraná há 15 anos. Rodrigo já morou em Cascavel, em Marechal Cândido Rondon, e hoje vive em Sarandi, que é uma cidade próxima a Maringá. Funcionário público na Secretaria Estadual da Educação, tentou em 2010 uma vaga de deputado estadual, mas não se elegeu. Cursou a Faculdade de Biologia e não chegou a se formar. Rodrigo Tomazini é hoje o nosso sabatinado. Te pergunto sobre a questão da segurança, que é um tema que pautou, todos os demais candidatos falaram sobre isso, a questão da rebelião do presídio de Cascavel. É uma preocupação e é um tema aí que pauta todas as demais campanhas e certamente a sua. Qual a sua proposta para a área de segurança pública e qual o seu pensamento sobre essa última rebelião que chocou o país? Bom, boa noite a todos que estão aqui comigo, boa noite a vocês que estão assistindo no auditório, aqueles que estão assistindo pela internet. Eu vou começar pelo final da pergunta para poder entrar no nosso programa de segurança pública, que realmente o que aconteceu na PEC em Cascavel foi uma barbárie. Agora, por que isso ocorreu? Primeiro, nós entendemos aí que a necessidade que os governos têm de resolver problemas de forma abstrata e não na raiz do problema, ela é muito grande, e ela se dá porque não existe uma política ali, por parte desses governos, de resolver um problema social que é claro no Paraná e em todo o Brasil. Ali começa o grande problema. É um problema social aquilo. As cadeias estarem superlotadas hoje faz parte de uma política dos governos de criminalizar a pobreza através da forma como a polícia atua e jogar o pobre das periferias dentro das prisões. Ou seja, nós percebemos também, só para ir concluindo aqui, que existe um problema muito grande, que às vezes a pessoa lá, que está lá no presídio, já poderia ter saído, inclusive, e ela não consegue pela forma como está organizado. Já cumpriu a pena e fica lá um bom tempo. E, por fim, as prisões hoje, da forma como elas estão, elas não trazem ninguém reciclados para a sociedade. Pelo contrário, o que nós vemos aí é uma diferença muito grande. Também parte do debate, que não é um debate estadual, é um debate nacional, sei que o tempo aqui nosso vai ser curto, mas nós temos aí a discussão da descriminalização das drogas. Nós entendemos que o grande traficante, ele não está na periferia, ele está lavando dinheiro nos bairros nobres aí das grandes cidades. E quem está na periferia, infelizmente, quando se envolve, por ser tratada a droga como crime, eles acabam sendo tratados como criminosos. Então, tratar um problema que hoje é tratado como crime, tratar ele como saúde pública, pegar o dinheiro que é investido na compra de armas, preparação da polícia, para uma guerra que é perdida na periferia, e trazer esse dinheiro para investir em saúde, em construção de clínicas, com condições de tratar, de ter condições da pessoa se reabilitar, para nós é fundamental. Porque não dá para continuar com essas duas pontas de uma corda. Uma ponta é o traficante, que não acaba, porque se existe o tráfico, e a outra ponta é a periferia. Então, nós queremos, sim, dizer que é um debate nacional, mas que descriminalizar a droga, nós vamos resolver aí um problema de que o Estado passe a ter o controle da produção e venda e que seja controlado realmente, que isso seja tratado como um assunto de saúde pública e não de crime. Candidato, o senhor garante uma reforma agrária, vamos entrar nesse tema, uma reforma agrária radical. Como seria esse radicalismo? Como funcionaria, Rodrigo, essa reforma agrária? É outro ponto aí chave do nosso programa. O Paraná ele é considerado o celeiro do país, aquele que mais tem terras produtivas e em produção hoje, em produtividade. E, infelizmente, isso tudo a boa parte disso ele vai para monocultura, para o latifúndio e para você poder alimentar gado europeu. Então, nós observamos que nada mais do que justo é que essas terras aí elas sejam divididas através da reforma agrária radical. Por que nós dissemos radical? Porque hoje a concentração do latifúndio no Paraná é tão grande que nós precisaremos aí uma intervenção do Estado para que essas terras sejam tomadas, e nós chamamos de devolução, sejam devolvidas ao Estado. Então nós temos que trazer essas terras e seja dividido para aqueles que queiram trabalhar na terra, que essas agroindústrias aí sejam transformadas em empresas estatais. Nós não estamos falando de tirar a terra do pequeno agricultor ou daquele... Não é isso.
e seja trazido para que a gente possa discutir o que nós vamos produzir. Eu tenho certeza que, em primeiro lugar, é a produção de alimentos. Agora, não só o Estado controla isso, queremos que os trabalhadores participem da construção dessa nova estrutura da política agrária no nosso país, no nosso Estado. Isabelle Kolbe pergunta quais as suas principais propostas para a cultura paranaense. Ela é estudante de jornalismo. O que nós entendemos hoje é que a cultura ela é extremamente elitizada. Nós queremos, primeiro, começar realmente por baixo, né? Fazer com que esses estudantes das escolas públicas eles estejam, dos bairros da periferia, eles tenham acesso realmente à cultura, né? A questão do cinema, a questão do museu, né? Hoje, muitas vezes, dependendo da cidade, as crianças nunca saíram do bairro onde elas moram, né? E aí, qual que é a formação que elas vão ter? Né? Então, nós queremos trazer aquelas excursões, né, que a gente sabe, que a gente trabalha na área de educação, que existe nas escolas particulares. Queremos trazer isso subsidiado pelo Estado, para que as crianças possam, inclusive, pegar um ônibus, ir para outra cidade, conhecer um zoológico. Para quê? Para que haja formação dessas crianças que estão aí hoje. O senhor falou das propostas que tem de reestatizar algumas empresas privadas, manter algumas, ou estatizar outras empresas privadas. Falou agora há pouco em desapropriar grandes latifúndios. Esse discurso seria muito bonito se a gente não tivesse um poder chamado judiciário. Nós sabemos que o judiciário, não só no Brasil, é muito legalista, como é muito complicado. E qual a sua proposta, então, para enfrentar uma questão judiciária? E nós sabemos que a questão do pedágio ainda é uma questão judiciária, parece que o ano passado talvez tenha deixado de ser, mas por uma decisão da Justiça, o pedágio não baixou também. Como é que o senhor quer governar tendo essa, não diria um adversário, mas essa dificuldade pela frente? Realmente, o pedágio foi extremamente judicializado durante 8 anos ali e não resolveu nenhum problema, pelo contrário, aumentou. Agora, nós temos que ter claro aqui, a Justiça tem um lado, né? E a Justiça ela prova o seu lado na prática. Nós podemos aqui ficar horas e horas lembrando de tudo que já aconteceu de corrupção nesse país, né? E que está todo mundo solto aí, né? Nós podemos lembrar que a Constituição ela dá o direito à saúde e que nós não temos saúde. E a Justiça não faz nada para que se resolva a saúde. Podemos lembrar que também dá direito à moradia e nós temos um déficit no Paraná de 250 mil casas populares e a Justiça não se posiciona. Então, para nós, a Justiça ela possui um lado bem definido, né? Que é o lado desses grandes empresários aí que dominam o nosso país, que dominam o nosso Estado. E a única forma que nós vemos, e por isso que nós falamos que o Requião foram bravatas, né, foram apenas discursos ali, é porque confiar na Justiça e deixar o processo rolar não vai acontecer nada. Nós entendemos aí que a Justiça ela tem um lado muito claro, né? Então nós vamos sim, é isso que eu falei, nós queremos aí nos apoiar nas mobilizações populares. A população consciente do que tem de direito, né? E a classe trabalhadora e a juventude unida, com certeza, eles vão colocar, inclusive, não só os legisladores ali, mas a Justiça contra a parede. Porque a Justiça, uma hora, vai ter que se posicionar. Ou vai perder completamente a credibilidade. O que seria do Brasil sem o empresariado? Olha, para nós, seria um país extremamente desenvolvido e para nós não existiriam baixos salários, desemprego e pobreza. Candidato, vamos falar um pouco de saúde agora. Nós temos, semana passada, uma crise do HC, Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, que foi, segundo por muitos opositores, foi privatizado pelo poder público. A principal justificativa é que isso aumentaria os leitos e a qualidade do hospital, que realmente podemos constatar que não é das melhores. Na sua opinião, isso realmente vai melhorar para as pessoas aqui de Curitiba e todas que vêm atender aqui precisando de saúde, melhorar as condições dela no hospital, ou realmente vai prejudicar ainda mais quem precisa de saúde aqui em Curitiba? Vai prejudicar ainda mais. Tenho toda a certeza disso pelo exemplo dos outros HCs que foram privatizados pela IPSER, né? Toda a responsabilidade da precariedade do HC hoje é do governo federal que não investiu na saúde pública. É um governo federal que prefere destinar 41% do orçamento numa dívida pública que já foi paga, que como foi dito aqui no começo, e destina 3% do orçamento para a saúde pública, e inclusive com desvinculação de receitas da União dentro disso depois. Existe um conselho universitário na universidade, tem autonomia para fazer um debate, existe um conselho do hospital. O problema é
que eles não é que não contratam porque eles não querem contratar. Eles não contratam porque o governo federal não faz investimento na saúde pública. E aí qual que é a saída do governo federal? Tirar a autonomia desses conselhos, né, e trazer uma empresa para administrar. Gente, a empresa ela vai querer lucro. Então não vai perder mais uma parte desse dinheiro ainda. O Igor Castro, estudante de jornalismo, pergunta sobre a proposta do PSTU para o transporte público. Essa história de tarifa zero é utopia ou é viável? Não, é viável, só que imediatamente não dá para você dizer que você vai ter tarifa zero para todo mundo, né? O que nós entendemos? Transporte público, como o próprio nome diz, ele é público. Ele não deveria estar na mão da iniciativa privada, não deveria gerar lucro. Então nós entendemos que é possível sim reduzir a tarifa à metade e dar passe livre para o estudante, para o desempregado, que hoje não tem. O desempregado tem que procurar emprego. Como que ele vai procurar emprego se não tem salário? E também para o idoso. E reduzir a tarifa imediatamente dos demais, estatizando o transporte para que ele pare de servir de lucro para alguns empresários do setor e sim aí passe a servir para a população. Qual o seu posicionamento a respeito do aborto? Nós entendemos que, inicialmente, nós temos que fazer que realmente seja satisfeito o direito da mulher à maternidade, que, no nosso entendimento, esse direito hoje não existe. Então, parte de todo um processo. Né? Você, primeiro, dá todas as condições para aquelas que queiram engravidar, que engravidem, que esteja uma gestação e depois todas as condições para poder cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos ali e tudo. Depois, uma educação sexual e o contraceptivo para que ela não engravide quando ela não queira engravidar. Agora, gente, infelizmente, aconteceu de engravidar e ela não quis que ocorresse essa gravidez, a mulher, o Estado tem que dar a essa mulher o direito a ela decidir sobre o próprio corpo. Então não queremos que isso seja um crime. E também nós queremos que isso daí tenha todas as condições, que ela tenha todas as condições para não ocorrer. Agora, se ocorreu, nós queremos dar esse direito a ela. Candidata, a minha pergunta para o senhor vai sobre o tema habitação, que infelizmente muito pouco a gente discutiu isso aqui com os candidatos, e eu acredito, na minha visão pessoal, né, acredito que seja um ponto crucial quando a gente fala de educação, de saúde, de segurança, é a questão da habitação. A gente percebe, analisando a história, que a partir da década de 70, década de 80, o geral que a gente vê de política relacionada à habitação é essa construção desses loteamentos que a Comec, a Coab utiliza. No seu governo, o senhor tem um programa diferenciado para a habitação? Nós chegaremos muito próximo de resolver o problema de habitação no Paraná só com essa sangria que existe da verba destinada aí a pagamento de dívida do Banestado. Então, nós entendemos que existe o dinheiro para fazer o projeto, né? Existem muitos locais onde nós possamos, e não precisa ser locais como é feito aí, afastado da cidade para criar mais, né, dificuldade, porque não vai ter transporte, tudo isso, mas que não é feito porque não existe uma política para isso. A política diferente é isso, né? Hoje o que nós vemos, a dificuldade de construção de casas por parte dos governos é que 40% você utiliza para construir a casa e 60% vai para as empreiteiras, para as construtoras. Né? O que nós queremos fazer é tirar as construtoras desse processo e esse dinheiro a eles seja revertido para mais. Agora, uma coisa que já é lei que não está sendo cumprida, que nós estamos observando também, a questão do saneamento básico, por exemplo. Né? Em várias cidades estão tendo loteamentos, isso daí tem que ser denunciado, que você faz loteamento, é lei, tem que ter lá o saneamento, tem que ter, e não existe. Sarandi, a cidade que eu moro, até pouco tempo atrás, nós tínhamos 8% de saneamento básico na cidade inteira. Tomazini, nós queremos agradecê-lo e abrir para o senhor concluir rapidamente com as suas considerações finais. Não, eu que agradeço o espaço, agradeço vocês terem ficado até aqui agora, aqui nesse momento, para a gente poder fazer essa discussão, né, e deixar bem claro que, como eu coloquei aqui, ninguém entra na política para governar para ninguém. Né? Existe um lado aí, todo mundo que entra, todos os candidatos que passaram por aqui, eles possuem um lado. Né? E o que nós observamos hoje é que, infelizmente, vivemos num sistema capitalista onde os meios de produção, aqueles que detêm os meios de produção, são aqueles que detêm o monopólio político, econômico. Né? E aí nós temos um jogo que são as eleições, em que nós participamos para apresentar nosso programa, e uma alternativa, que é uma alternativa da classe trabalhadora e da juventude. Nós pedimos o voto no 16, mas mais que isso, pessoal, nós entendemos que quem entrar aí com crescimento de 0,6% do PIB, um país entrando em recessão técnica, com certeza o nosso Estado vai entrar também, os ataques serão muito maiores, as tarifas serão elevadas, o desemprego vai aumentar, a violência, consequentemente, vai aumentar.
E para isso, nós vamos ter que voltar àquele exemplo de junho do ano passado, que eu falo tanto, né, ter aquilo como exemplo, mas não foi só junho, foram as diretas já, foi o Fora Color, exemplos que foram muito importantes, mas que eles não foram levados até as últimas consequências. E para isso nós chamamos o voto no 16, mas também chamamos vocês a estarem conosco nas ruas para que a gente possa realmente pressionar o legislativo, o judiciário, pressionar as esferas de poder para que a gente possa realmente nas ruas, nas greves, nas lutas, modificar a realidade em que nós vivemos. Obrigado mesmo pelo espaço. Ok, obrigado.